Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença em busca da Tua graça, em busca da Tua glória, em busca da Tua santidade, em busca de comunhão, em busca de intimidade, em busca de bênçãos, de perdão, em busca de saúde para os enfermos. Estamos aqui como suplicantes, filhos que suplicam ao Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo, dá saúde aos que necessitam, cura os enfermos, perdoa os pecadores que confessam seus pecados, Pai. E aqueles que não querem confessar, que o Espírito Santo os convença, porque todos queremos o céu, todos queremos estar no céu juntos. Derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça. Abre a nossa mente para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Deus colocou no meu coração para falar hoje sobre uma das bem-aventuranças de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 5 e o verso 7. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5 e o verso 7. Temos as bem-aventuranças de Jesus neste capítulo. É o maior sermão pregado por Jesus Cristo, é o sermão da montanha. E ele começou com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A mensagem de hoje vem embebida em misericórdia, encharcada de misericórdia, pingando misericórdia de Deus na sua vida. Nós nos regozijamos na misericórdia de Deus porque ela é a causa de não sermos consumidos. É porque Deus é misericórdia que nós não somos consumidos. É porque Deus é misericórdia que existe graça para você e para mim, existe perdão, existe esperança para mim e para você. Uma vez uma certa mãe chegou para o imperador Napoleão Bonaparte e disse para Napoleão Bonaparte que ela estava pedindo que usasse de misericórdia com o filho dela. O filho dela tinha cometido 2 ofensas, reincidência, e ele tinha sido condenado à morte. E aquela mãe suplicante disse para Napoleão: por favor, use de misericórdia com meu filho. E Napoleão disse: ele cometeu 2 vezes a mesma ofensa, e a justiça pede a morte dele. E a mãe disse: mas eu não estou pedindo pela justiça, eu estou pedindo por misericórdia. E Napoleão Bonaparte disse: mas este jovem não merece misericórdia. E a mãe disse: senhor imperador, se ele merecesse a misericórdia, não seria misericórdia. Misericórdia é exatamente para alguém que não merece. E eu estou pedindo misericórdia. E o imperador disse: pois bem, eu então vou usar de misericórdia com seu filho. Vou perdoá-lo. E a vida dele será poupada. Misericórdia, queridos. O que é misericórdia? É tratar uma pessoa do jeito que ela merece? Ela me tratou assim, eu vou pagar com o mesmo preço. Vou pagar com a mesma moeda. Isso não é misericórdia. Tratar bem os que me tratam bem, até os ímpios fazem. Acordos existem até entre os traficantes. Vocês me protegem e eu protejo vocês. Os traficantes nessas favelas, se você trata bem os traficantes, eles vão tratar bem você também. Eles até protegem a sua casa. Isto os ímpios fazem, os ateus fazem. Você não precisa de Jesus para tratar bem aqueles que te tratam bem. Você precisa de Jesus para tratar bem aqueles que te tratam mal. Nisso aí eu preciso de Jesus. Eu preciso de usar misericórdia para com aqueles que não merecem a misericórdia. E o que é misericórdia? Eu gosto de definir a misericórdia assim: misericórdia é tratar as pessoas muito melhor do que elas merecem. É dar mais para a pessoa do que ela merece, um melhor tratamento do que ela merece.
Deus é descrito na palavra como o Deus da misericórdia. Em Mateus 5,44, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 44, Jesus está falando e diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Era tudo o que o judeu não queria. É tudo o que nós não queremos. E é o que Jesus está pedindo para fazermos. Amar o inimigo. Bendizer os que nos maldizem. Ou seja, falar bem dos que falam mal de nós. Isso é fácil? Não é fácil. Só pelo poder de Jesus na nossa vida podemos falar bem dos que falam mal de nós. E o que mais? Fazer bem aos que nos odeiam. Procurar uma oportunidade para fazer um bem, uma caridade para alguém que nos tratou mal. Você cria uma brecha, você cria uma oportunidade. Você descobre o aniversário da pessoa. Você faz de conta que está passando em frente ao trabalho dele sem querer. Você cria uma oportunidade, um pretexto para se aproximar dele. Você procura uma oportunidade para mostrar caridade. Exatamente para aquele que fez o mal para você. Nas suas orações, nas minhas orações, nós temos que ter uma lista de nomes de pessoas que nos odeiam. Lista de nomes de pessoas que falam mal de nós. Eu tenho essa lista. E antes de terminar a minha oração, todos os dias, eu falo: agora, Senhor, o Senhor disse em Mateus 5,44, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Então eu quero pedir uma bênção especial, que a tua graça repouse sobre fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu tenho uma lista grande, não é pequenininha, né? Então, queridos, vejam só. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus é descrito como sendo o Deus da misericórdia em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia. Na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 3. É a 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia. Capítulo 1 e o verso 3. Aqui lemos: seja bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. A misericórdia tem uma origem. Existe um Pai para a misericórdia. E a origem da misericórdia é o nosso Criador. É o nosso irmão mais velho. É Deus. Ele é o Pai das misericórdias. O Deus de toda consolação. É aquele que consola, que passa a mão na sua cabeça quando você está machucado, quando você está ferido, quando você está angustiado. Ele te consola, Ele te conforta. Eu não preciso de outro Deus. Eu não preciso de um outro Salvador, Jesus, além de Jesus. Ele é tudo na minha vida. A misericórdia é uma qualidade divina, é um atributo que pertence ao caráter de Deus. E nenhum ser humano tem misericórdia e consegue ser misericordioso por si mesmo. Nós precisamos da misericórdia de Deus para sermos salvos. E quando nós experimentamos e desfrutamos a misericórdia de Deus na nossa vida, nós começamos a partilhá-la com os outros. Pessoas duras, pessoas rancorosas, pessoas que tratam os outros com dureza, são pessoas que não saborearam a misericórdia e a graça divina. Porque quando você saboreia a misericórdia divina, você deixa de ser duro com os outros, porque você se lembra da misericórdia que Deus teve com você. Mas aqueles que se regozijam na misericórdia divina, comem e bebem da misericórdia divina, eles refletirão essa mesma misericórdia no trato com os seus semelhantes e mesmo com os seus inimigos. Mas também existem exceções. Toda regra tem exceção. Você se lembra
daquela história que Jesus contou? Jesus contou a história de um homem que devia muito dinheiro para o seu patrão. Era uma fortuna impagável. Impagável. Nem mesmo se ele vendesse mulher, vendesse os filhos, vendesse a sogra, vendesse todo mundo, ele não conseguiria pagar a dívida. E a Bíblia conta que aquele patrão perdoou o seu servo. Disse: você está perdoado. Você não precisa me pagar. Você está perdoado. Usou de misericórdia. E aí Jesus conta a história de que este homem estava voltando para casa, cheio de alegria, sorridente, estava feliz da vida. O sol estava brilhando, os passarinhos estavam cantando, mas de repente ele vê na sua frente um outro homem que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro. Uma quantidade muito diferente daquela que ele tinha sido perdoado. E Jesus conta a história de que ele agarrou aquele homem pelos colarinhos, foi violento com ele, jogou-o na cadeia e disse: você não vai sair da cadeia até que me pague o que me deve. Como as paredes têm ouvidos, irmãos, e têm olhos, alguém correu para o patrão dele e contou: olha, aquele homem que o Senhor perdoou de uma dívida enorme, ele não teve misericórdia de um pobre miserável que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro. E ele foi chamado de volta, na presença do patrão, e disse: por quê? Disse o patrão a ele: por que você não usou de misericórdia com aquele que lhe devia tão pouquinho, sendo que eu usei de misericórdia com você? E aí ele foi lançado na prisão. Queridos, Deus usa de misericórdia com você, porque Ele nos ensina pelo exemplo que Ele dá. Jesus nos ensina misericórdia pela forma como Ele tratava as pessoas, porque as ações, o exemplo da vida, falam mais alto do que as palavras. E Jesus usou de misericórdia com crianças, com pecadores, com publicanos, com doentes, com pessoas que não mereciam. E os discípulos Jesus usou de misericórdia com pessoas que não eram da raça judaica, porque Ele queria ensinar os discípulos a tratar bem todas as pessoas, independente da raça, independente da religião. Todos precisam ser bem tratados. Jesus nos deu o exemplo. Em Êxodo capítulo 34, verso 6, abra sua Bíblia em Êxodo 34, verso 6, quando Moisés pediu para ver a Deus. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus disse: não, você não pode ver a minha face. Você fique aqui nesta rocha, e eu vou passar por esta rocha, e você vai me ver pela uma fresta que tinha na rocha. Você vai me ver pelas costas. E quando eu passar, você saberá quem sou eu. E em Êxodo 34, verso 6, diz assim. Vamos ler o verso 5 e 6. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou. Vejam como Moisés descreveu Deus quando Deus passou. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso. Qual é o primeiro atributo, qual é a primeira qualidade que Moisés destacou quando viu Deus? Misericordioso. Deus misericordioso e piedoso. Misericordioso e piedoso são muito semelhantes, não é? É como se eu dissesse para você: seja misericordioso e tenha compaixão das pessoas. É a mesma coisa. Deus é misericordioso e piedoso. Ele é tardio em iras e grande em beneficência e verdade. O que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Queridos, Deus das misericórdias. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tratar as pessoas
como você gostaria de ser tratado. Tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Jesus nasceu num estábulo. Os mais pobres nascem em casa, não nascem no hospital. Eu me lembro que minha mãe tinha os seus filhos em casa. Antigamente era muito comum. Jesus nem casa tinha para nascer. Nasceu num estábulo. Jesus teve como berço um coxo, onde era colocada a ração dos animais. Jesus viveu uma infância de privações e necessidades, tendo que aprender um ofício e trabalhar com as suas próprias mãos para se manter e manter a mãe, porque José morreu muito cedo, que já era bem mais velho do que Maria, e foi Jesus que teve que sustentar a mãe, porque os outros filhos de José não eram filhos de Maria. De Maria, nós entendemos pela Bíblia que foi só Jesus mesmo. Então, quando José, que já tinha mais idade, faleceu, foi Jesus quem teve que tocar aquela carpintaria lá de Nazaré e sustentar a mãe. Ele era mais conhecido como carpinteiro na oficina de José, carpinteiro nazareno. Durante os seus 3 anos e meio de ministério, 42 meses de ministério, começou com 30 e terminou aos 33 anos e meio. Ele comia na casa dos amigos, dos discípulos. Para pagar o imposto, tirou dinheiro da boca de um peixe. Para realizar sua festa de despedida, pediu emprestado um salão. Na entrada triunfal de Jerusalém, pediu emprestado um jumento. Os lençóis que lhe envolveram o corpo não eram seus. O sepulcro onde fora colocado também não era seu. E até mesmo a cruz onde ele foi pregado não era sua. Pertencia a Barrabás. Ou melhor, pertencia a você e a mim. A própria morte que Jesus sofreu não era sua, morreu no nosso lugar. Tudo na vida de Jesus, nascimento, infância, juventude, ministério terrestre, sua maneira de tratar as pessoas, alimentá-las, curá-las, mesmo a sua morte, tudo em Jesus é uma revelação de misericórdia divina. Porque ele não precisava passar por nada disso, mas ele passou. Ele tornou visível a misericórdia. A misericórdia se fez carne. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, abra a sua Bíblia. Em João capítulo 1 e o verso 14, existe um verso que me agrada muito, eu gosto muito desse texto, mas eu gostaria de trocar a palavra. Aqui diz em João 1, 14: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tira a palavra verbo, que o verbo é Jesus. Mas Jesus é a misericórdia. Então vamos colocar aqui desta forma: e a misericórdia se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A misericórdia se fez carne e habitou entre nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nós usamos comumente e com muita frequência, nós usamos Isaías 58, abra sua Bíblia, Isaías 58, versos 13 e 14. Eu penso que esse é um dos textos mais usados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isaías capítulo 58 e os versos 13 e 14. Em todos os estudos bíblicos, e falando sobre o sábado, nós usamos esse texto, porque é um texto maravilhoso. Vamos ler, Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares do teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás do Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esse verso é lindo, mas não tem valor nenhum sem os versos anteriores, irmãos. Eu vejo muitos sermões usando Isaías 58, verso 13 e 14, mas dificilmente eu assisto um sermão
falando dos versos que vêm antes do verso 13 e 14. O capítulo 58, do verso 1 até o verso 12, não é muito pregado e não é muito praticado, porque aqui fala de caridade, aqui fala de misericórdia, aqui fala de bondade, fala de compaixão com o pobre, com aqueles que não têm nada, não tem como retribuir, para com aqueles que nunca recebem um convite para uma festinha de aniversário, para aqueles que num dia de casamento nunca recebem um convite de casamento, porque nunca podem dar presente para ninguém, então nunca são convidados. Aqui está falando em Isaías 58, que se nós não praticarmos o que está do capítulo 58, verso 1 até o verso 12, o sábado do verso 13 e 14 não faz sentido para nós. Porque sábado sem misericórdia, o sábado sem caridade, é legalismo e não leva ninguém para o céu. Porque o caráter de Deus não é representado pelo sábado. O sábado é o sinal de Deus, mas o caráter de Deus, ele brilha com misericórdia, com graça, com bondade, com consolação, com compaixão. E é isso que nós temos que apresentar. O povo judeu não era e não é muito conhecido por misericórdia. O povo judeu gostava e gosta muito de ajudar um ao outro, uns aos outros, dentro da sua classe, dentro da sua raça. Mas eles não eram conhecidos e não são até hoje conhecidos como um povo de misericórdia. Eles continuam olhando os gentios como gentios, o pagão como pagão, e nós temos que usar de misericórdia para com aqueles que não podem retribuir, para com aqueles que não merecem a misericórdia. Eu gostaria de ler com vocês o que está em Isaías 58, versos 6 a 12. Isaías 58, versos 6 a 12. Veja o que vem antes do sábado, porque o sábado é o 7º dia da semana. Mas o que Deus quer que você faça no primeiro dia da semana, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto? O que nós deveremos fazer? Qual é o padrão? Qual é o estilo de vida nosso durante 6 dias da semana? Para que o 7º dia faça sentido na nossa vida, traga bênção na nossa vida. Vamos ver então o verso 6 até o verso 12. Vamos ler. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, não cometa impiedade, não seja ímpio. Que desfaças as ataduras do jugo, não oprima as pessoas, não pague mal aos outros. E que deixe livre os quebrantados. As pessoas já são quebrantadas, e você quebranta mais ainda? A pessoa já está caída, e você pisa nela, em cima dela ainda? Que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Repartir o pão, dividir o almoço. Será que nós estamos acostumados a comprar, junto com a nossa comida, algo para dar para o necessitado? Será que nós temos uma reserva no nosso orçamento? Será que nós temos um dinheiro reservado que não é o dízimo e que não é a oferta da igreja? Porque tem a oferta da igreja, tem o dízimo, mas tem uma outra coisa, que nós deveríamos ter uma reserva de dinheiro para dar. Para quem? Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Para dar para o sem terra, para dar para o faminto, para dar para o homeless, aquele que está na esquina. Ah, pastor, eu vou dar para essas pessoas, vai usar o dinheiro em bebida. Você não julgue as pessoas. Você dá, quando você dá o dinheiro, você não está julgando a pessoa. Você ajuda as pessoas, pode ser um anjo. Pode ser um anjo que está junto ao sinal com aquela plaquinha dizendo homeless. Quase ninguém dá. Quase ninguém dá. Eu fico prestando atenção. Tem 20 carros na minha frente, eu fico prestando atenção. Ninguém dá. Praticamente. Raramente. Queridos, as pessoas não usam de compaixão. Não usam de misericórdia.
porque já é uma vergonha ter que pedir. Já é uma vergonha, a pessoa se sente humilhada ter que ficar ali debaixo daquele sol escaldante pedindo miséria, moedinhas. Mas mesmo assim, não recebem. Queridos, aqui Jesus está dizendo que antes da bênção do sábado, existe a bênção da caridade. E nós deveremos ter dinheiro para fazer caridade. Você nunca pode dizer, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Não, tem que ter. Tem que ter. Nós temos que ter algum dinheiro para ajudar. Se eu não posso ajudar com muito, eu posso ajudar com pouco. Mas com alguma coisa nós vamos ajudar. Interessante que numa igreja, quando eu fiz esse sermão, na saída, um visitante que estava assistindo o culto, e ele me parecia andarilho, né? Para ele foi um prato cheio, né? Então ele me procurou na saída para pedir uma ajuda. Eu tenho que dar. Temos que dar. Queridos, quando nós ajudamos as pessoas sem prestar atenção em quem são e sem ficar cobrando para saber o que vão fazer com aquele dinheiro, irmão, se alguém usar mal o dinheiro, o pecado é deles. Mas a sua caridade foi anotada no céu. Deus ama as pessoas caridosas. E não são somente os espíritas que podem ser caridosos. Vocês sabiam que não é pecado ser caridoso? Vocês sabiam que não são somente os espíritas que precisam ser caridosos, que os adventistas também precisam ser caridosos, fazer caridade. Ah, mas a salvação não é pelas obras. Eu não estou falando que a salvação é pelas obras, mas os salvos, os que têm Jesus no coração, praticam caridade. Dão sem ver a quem. Caridade. Dar comida. Dar o sopão. Procurar o lugar onde estão os andarilhos, onde estão os que estão dormindo aí na rua, levar lá um caldeirão com sopa quentinha, com pão, com alimento, ajudar as pessoas. Queridos, aqui está dizendo em Isaías 58, verso 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Quando você faz isso, aparece. Aparece. Esses dias eu li a história de uma noiva que desmanchou o casamento no dia do casamento. Família rica. Família rica. A festa do casamento era milhares de dólares. Era uma festa muito grande, um hotel 5 estrelas. Mas, sendo que no dia do casamento a noiva decidiu não mais casar, então estava tudo pago. E não podiam devolver o dinheiro, porque estava tudo pago, a festa estava feita. Então eles resolveram, não existiria nenhum convidado, porque não existiria casamento. Falou, então vamos encher a festa. Eu me lembrei da história da Bíblia, que a festa estava preparada e os convidados não vieram. E aí Jesus mandou o quê? Saia pelas esquinas, pelas ruas e tragam os aleijados, os sem terra, traga aí os descamisados, tragam aí os bêbados, tragam aí todo mundo, e temos que encher a sala. E eles convidaram as pessoas e era uma festa para 120 pessoas. E eles conseguiram 90 pessoas. 90 pessoas. Assim, de última hora, encheram o salão. E aquelas pessoas tiveram um jantar que nunca mais vão se esquecer na vida. Comeram o que talvez nunca tinham comido antes. Mas não foi jogado o dinheiro fora. A festa foi feita. O casamento não foi feito, mas a festa foi feita. Queridos, Jesus conta a história daqueles que não queriam entrar na festa, mas Deus mandou chamar quem? Os pobres. Quando nós fazemos isso, a luz aparece, porque chama a atenção do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo.
Você não pode esconder a luz. É para aparecer. É para mostrar que existe pessoas com misericórdia na terra, que se espelham em Jesus. Jesus é um repleto de misericórdia. E o verso 9 diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Quando é que você clama e Deus responde? Quando você é caridoso, quando você é misericordioso. Gritarás e Deus irá: eis-me aqui. Para quem que Deus diz: eis-me aqui? Ah, para o que guarda o sábado? Não, irmãos, o que guarda o sábado está lá no finalzinho o sábado. Por enquanto não chegou o sábado ainda. O sábado está no verso 13 e 14. Deus está falando daquele que é caridoso. A misericórdia se transforma em caridade, compaixão. Então a bênção do sábado faz sentido. Vocês sabem quantos leprosos sentiram o toque misericordioso de Jesus? A Bíblia conta alguns exemplos de leprosos. Não pense que foram todos, não. Tem dezenas de casos de leprosos que não foram contados na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus alimentou multidões. Não pensem que foram somente aquela vez em que ele alimentou 5.000, na outra vez alimentou mais outros milhares. A Bíblia menciona 2 vezes a multiplicação de alimentos de Jesus. Mas, queridos, se Jesus tivesse alimentado, multiplicado os alimentos 2 vezes, não teria formado o hábito. Mas ele formou o hábito na multidão. A multidão estava habituada a vir, assistir e comer. Hábito não se forma com 1 vez, 2 vezes. Era hábito de Jesus não despedir o povo com fome. A Bíblia conta 2 vezes. Mas ele fez isso dezenas de vezes. A Bíblia ressuscitou alguns mortos mencionados na Bíblia, mas ele ressuscitou muito mais do que isso. O que está escrito na Bíblia diz em João capítulo 20, lá no último capítulo de João, diz o que nós estamos escrevendo aqui é o mínimo dos mínimos. Jesus fez muito mais do que isso. Então os leprosos sentiram o toque da misericórdia de Jesus, os coxos saltaram e pularam comemorando a misericórdia de Jesus, os cegos viram os raios da misericórdia divina estampados nos olhos de Jesus. Marta, Maria e Lázaro tiveram o privilégio de receber na sua casa o Pai das misericórdias, Jesus. Dormia na casa deles. Eram hospitaleiros. E você pode pensar: não, mas eu também teria esse privilégio. Se eu estivesse no lugar de Marta, Maria e Lázaro, logo também eu teria recebido Jesus na minha casa. Quantas vezes pastores têm que ir para um hotel porque não tem casa para dormir? Queridos, se você soubesse que era Jesus, você receberia. Mas e quando você não sabe que é Jesus? Você recebe também? Porque lógico. Se Ellen White estivesse visitando a cidade, ela ia dormir na minha casa. Mas naquele tempo que ela estava viva, ninguém queria ela dormir na casa de ninguém. Ninguém queria Ellen White aqui nos Estados Unidos. Mandaram ela lá para a Austrália. Hoje as pessoas falam não. Hoje as pessoas constroem monumentos aos profetas. Mas quando os profetas estavam vivos, eles não eram considerados profetas. Eles eram considerados perturbadores de Israel. Misericórdia, queridos, deve ser exercida com quem nós não conhecemos. Porque é fácil usar de misericórdia com o patrão. Seria burrice sua tratar mal o patrão. Mas a misericórdia tem que aparecer com a pessoa que é indefesa. Você conhece pessoas indefesas? Que chegam no país sem saber o inglês, sem documento, ilegais, totalmente desamparados, e elas são presas fáceis nas suas mãos. Traz uns $500, traz $1.000, traz $2.000 no bolso, o único dinheirinho que eles têm. É muito fácil você pegar o dinheiro dessas pessoas. É muito fácil explorar pessoas indefesas. Mas é ali que você vai demonstrar misericórdia. A forma como você trata os indefesos. Os que não têm ninguém por eles. É ali que você mostra o atributo divino chamado misericórdia.
bondade, compaixão. A multidão faminta viu a misericórdia de Jesus. As crianças rejeitadas, mas que foram colocadas nos braços de Jesus, porque os discípulos estavam rejeitando as crianças, mas Jesus as chamou, abraçou-as, beijou-as. Elas viram a misericórdia de Deus. A mulher adúltera, condenada a morrer, apedrejada, ela viu a misericórdia nos olhos de Jesus. A misericórdia falou para a mulher adúltera: onde estão os teus acusadores? Era a misericórdia falando: eles não te condenaram? Não, Senhor, eu também não te condeno. A benignidade, Parábolas de Jesus, página 251. Parábolas de Jesus, página 251, diz assim: a benignidade e misericórdia que Cristo em sua própria vida revelou serão vistas também naqueles que se tornam participantes da sua graça. Você e eu somos participantes da graça de Jesus? Então a misericórdia de Jesus tem que aparecer na nossa vida. A gente tem que distribuir o que tem. Eu não tenho quase nada, mas quem não tem quase nada são os que mais dão. Minha mãe e meu pai sempre receberam um salário mínimo. Até hoje, minha mãe recebe o salário mínimo e o meu pai também. Salário mínimo mesmo, nem um centavo a mais. Mas os comportores da cidade se hospedavam na casa da minha mãe. Por que os comportores se hospedavam na casa dos mais pobres? Porque os mais pobres, os que menos têm, geralmente são os que mais dão. Não dão do que sobra, dão do que falta. Dão do que falta. Eu fui comportor. Quando chegava numa cidade, geralmente quem me acolhia eram pobres. Quem me convidava como comportor: pode vir aqui, pode vir todo dia, pode vir almoçar aqui na minha casa. Geralmente eram pessoas bem simples, bem pobrezinhas. Será por quê, queridos? Em Mateus capítulo 25, irmãos, abra a Bíblia. Em Mateus capítulo 25, verso 31 em diante, diz assim: eu não estou aqui pregando salvação pelas obras, irmãos, porque a salvação é unicamente pela fé e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que os salvos são misericordiosos. Os salvos são caridosos. É isso que Jesus quer falar. Não é para se salvar que você é misericordioso. É porque você foi salvo por Jesus que você é misericordioso. É porque você foi salvo por Jesus que você trata as pessoas muito melhor do que elas merecem. E divide com elas o pouco ou nada que você tem. Você divide. Por isso Jesus falou em Mateus 25, versos 31 em diante: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes colocará à esquerda. E então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome. Vocês estão vendo aqui Isaías 58? Vocês não estão vendo aqui Isaías 58, verso 13 e 14, irmãos? Vocês vão ver agora, nestas palavras de Jesus, Isaías 58, versos 6 a 12. Vejam aí, Isaías 58, versos 6 a 12. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Os santos do Altíssimo dizem: eu não me lembro, Senhor, de ter recebido o Senhor na minha casa.
Eu não me lembro de ter comprado uma roupa para o Senhor, ou dado um prato de comida para o Senhor. Eu não me lembro. E o que é que Jesus respondeu? E quando te vimos, e aqui vamos ver agora o verso 40, né? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Caridade. Caridade. Uma religião que induz os homens a estimarem pouco os seres humanos avaliados por Cristo em tão alto valor que por ele se deu. Uma religião que nos leve a negligenciar as necessidades humanas, seus sofrimentos ou direitos, é religião falsa. Pastor, mas tem a Adra, tem as Dorcas na igreja. Eu não estou falando de Adra e nem de Dorcas, irmão. Estou falando de cristão. Estou falando de instituição. Não estou falando de departamento. Estou falando, você tem que ter um plano de caridade. Se não tem, tem que fazer. Porque os cristãos têm um plano de caridade, tem uma reserva. E enquanto não aparecer, enquanto Deus não mostrar para você para quem você vai dar aquele dinheiro, a quem você vai ajudar com aquele dinheiro, vai acumulando todo mês, 100, 200, 300, 400, 500, $1.000, $2.000, e você orando: Senhor, esse dinheiro não é meu, não é da igreja, esse dinheiro é para dar para pessoas necessitadas. Onde estão os carentes, Senhor? Me mostra. E Deus vai mostrar. E você poderá exercitar a caridade. É porque os homens usam o nome de Cristo, ao passo que lhe negam o caráter na vida que vivem, que o cristianismo tem no mundo tão pouco poder. Maior Discurso de Cristo, página 117. Agnes nasceu no ano de 1910. Naquele tempo ainda existia o Império Otomano. Lembram do Império Otomano? Ela nasceu na cidade de Uskup. O nome dela era Agnes. Com 18 para 19 anos de idade, ela resolveu ser freira. E resolveu aprender inglês para poder trabalhar na Índia. Ela queria trabalhar na Índia. E no dia 10 de setembro, aliás, no ano de 1929, ela tinha 19 anos. Ela decidiu ir para a Índia, trabalhar como freira numa região próxima às montanhas do Himalaia. E ali ela aprendeu a língua bengali e foi professora na escola Santa Teresa. E Agnes resolveu trocar de nome. Escolheu o nome como Freira Teresa, Madre Teresa. Conhecida no mundo como Madre Teresa de Calcutá. Mas ela trabalhava nas escolas, nos conventos, ela tinha sua cama, seu quarto, enfim, ela morava no convento. Mas no dia 10 de setembro de 1946, ela tinha 36 anos, Deus a chamou para não mais morar no convento. Ela disse: Deus me chamou para morar nas ruas. Vejam, uma mulher morar na rua, dormir com os pobres e os mendigos, na rua. Agora não tinha mais uma cama, é debaixo das pontes, nas esquinas. E agora a Agnes, que agora era Madre Teresa, com 36 anos, ela começou a cuidar do faminto, do nu, do sem casa, do aleijado, do cego, do leproso, todos aqueles que se sentiam indesejados, todos aqueles que se sentiam não amados, abandonados pela sociedade, pessoas que tinham se tornado um fardo para a sociedade e eram evitadas por todas as pessoas. Estas eram as pessoas que Madre Teresa queria cuidar. E esse se tornou o lema da vida dela. O lema dela era cuidar do faminto, do nu, do sem casa, do aleijado, do cego, do leproso, todos os que se sentiam indesejados e abandonados pela sociedade. Não importa se era viciado, se era drogado, ela acolhia todos. Por que Madre Teresa de Calcutá ficou tão famosa?
chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque a caridade no mundo está tão rara que quem faz a caridade é notado. Por isso, ela ficou tão famosa, por causa da caridade. Se existissem tantas pessoas fazendo caridade, Madre Teresa não teria feito muita diferença, não teria aparecido no mundo. Mas são tão poucos os caridosos, que quem faz caridade aparece. Nesta cidade pequena como esta aqui, se alguém for extremamente caridoso, vai aparecer. Vai aparecer na mídia, vai aparecer no jornal, porque isso chama a atenção das pessoas. Deus quer um povo caridoso. Deus quer que você faça parte deste povo. Um jovem soldado ferido em batalha foi levado até um médico. E ele feriu o braço e tinha que amputar o braço dele. E o médico disse para o jovem: eu sinto muito, meu jovem, porque você vai perder o braço. E o jovem soldado disse: eu não perdi o braço. Eu dei o meu braço para salvar alguém. É diferente, meu irmão. É diferente. Você não perdeu o braço, você deu o seu braço. Você não perdeu a sua vida, você deu a sua vida para salvar alguém. Dar não é perder, dar é exercitar misericórdia. O assalto que aconteceu na estrada de Jerusalém para Jericó, aquele assalto que aconteceu, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ali aparece o ladrão, aparece o levita e aparece o sacerdote e aparece o bom samaritano. Então, o ladrão tem uma filosofia de: o que é teu é meu, eu vou tomar tudo. Essa é a filosofia do ladrão. Tem bastante dessa filosofia por aí. O que é teu é meu, eu vou tomar. A filosofia do levita e do sacerdote é mais ou menos esta: o que é meu é meu. Eu não vou parar para atender esse pobre que está caído no chão, porque se eu parar aqui eu vou ser assaltado também. Então, eu vou seguir meu caminho, vou guardar o que eu tenho. O que é meu, eu farei tudo para guardar. E outro que aparece ali é o bom samaritano, e a filosofia do bom samaritano é: o que é meu, é teu. Eu vou repartir com você. Jesus fez da filosofia do bom samaritano a filosofia de vida para ele. Jesus foi um bom samaritano vivendo na terra. E Jesus quer bons samaritanos vivendo na terra hoje. Deus precisa das suas mãos, meu irmão. Deus precisa dos seus pés, do seu sorriso. Deus precisa do seu dinheiro. Deus pode fabricar dinheiro, Deus pode inventar. Ele é dono da prata e do ouro, mas Ele espera o dinheiro do seu bolso para fazer caridade. Caridade. Abraão convidou 3 peregrinos para almoçarem com ele, e ele não sabia que 2 eram anjos, e um era o próprio Jesus. Sem o saber, hospedou anjos, e hospedou até Jesus. Maria Madalena, no domingo da ressurreição, pensou que estava conversando com um homem que trabalhava ali no jardim, mas não. Maria Madalena estava conversando com Jesus. Quando ele disse Maria, ela olhou, ela reconheceu a voz. Era Jesus. A mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, pensou estar conversando com um judeu qualquer. Mas não, ela estava falando com o Messias. Quando você usa de misericórdia com um desses pequeninos que estão pelas ruas, com os desamparados, com os recém-chegados aqui neste país, Jesus está dizendo: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Conta-se que no fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos estavam tentando reconstruir uma cidade que tinha sido bombardeada e destruída pela guerra. E eles começaram a reconstruir uma igreja cristã. E procuraram uma imagem de Jesus, uma escultura de Jesus tinha sido destruída. E eles começaram a reunir os pedaços daqui, dali, e até que conseguiram montar aquela escultura, aquela imagem de Jesus, mas não conseguiram achar as mãos de Jesus, as mãos da estátua. Então eles colocaram embaixo: eu não tenho outras mãos senão as tuas. Não tenho outras mãos senão as tuas. A caridade e a misericórdia que Deus quer
que seja praticada, tem que ser praticada por seres humanos, você e eu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Regozije-se na misericórdia de Deus e seja misericordioso. Amém? Amém? Deus seja louvado. Aleluia.